Olá, boa tarde. Os dominicanos estão a assinalar 800 anos de missão na Igreja e no mundo. No sábado arranca o ano jubilar que tem por tema Enviados a pregar o Evangelho. Frei José Nunes está connosco para nos falar da oportunidade que a ocasião constitui para a Ordem dos Pregadores. Será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe apresentamos. E estar de portas abertas para que a probabilidade de visitar espaços sagrados possa ser fator de desenvolvimento do turismo a partir do setor religioso. Um tema em debate nas Jornadas da Pastoral do Turismo. Turismo e património. Um tema em debate nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo para encontrar formas de oferecer a quem visita Portugal a possibilidade de conhecer os espaços sagrados. Um objetivo que requer duas condições: ter os templos e outros espaços abertos e guias com formação adequada. Os guias têm que ser profissionalmente competentes e têm que ter uma formação adequada, e guias, e não apenas guias, depois outros espaços de organizadores, depois hotéis, tudo isso, mas sobretudo, naturalmente, os guias são imprescindíveis, né? E só se compreende verdadeiramente o significado de determinados espaços sagrados quando algo sai de dentro de uma espiritualidade, porque de outra maneira ficam-se em meros conceitos, mas meros conceitos que não exprimem a verdadeira alma de um santuário, por exemplo. A Obra Nacional da Pastoral do Turismo está a responder a este desafio e fez já um protocolo com o Turismo de Portugal para a formação de guias intérpretes que vai decorrer no centro de Braga da Universidade Católica Portuguesa. Parcerias que permitem a quem visita poder escolher o que conhecer, mesmo que o sol seja a porta de entrada em Portugal. O turismo religioso não pode entender-se como realidade, digamos, um produto separado dos outros produtos. Se calhar nenhum produto se pode entender como produto separado. Digamos que há aqui uma conceptualização e há aqui uma definição, digamos, de produtos turísticos que o PEN, o Plano Estratégico Nacional de Turismo, define, que certamente depois se investe em cada uma das áreas, mas depois o turista, o visitante, vem e usufrui de todos eles, naturalmente de acordo com as suas opções. Entre as opções está, por certo, o património religioso, um bem maior da Igreja Católica que tem de estar cada vez mais ao alcance de quem visita. Esta reflexão sobre a identidade e a função, a missão do património, penso que não apenas a reflexão da identidade, mas sobretudo da missão do património, e no contexto do turismo, precisamente, e no desenvolvimento do turismo religioso, espero que depois, do ponto de vista prático e do ponto de vista pastoral, e estas jornadas não têm apenas uma dimensão de reflexão por si, mas com uma orientação pastoral, espero que haja uma revalorização do património, em termos não só do seu reconhecimento, mas também, digamos, da sua disponibilização para a missão da Igreja e também, ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural, abrindo e permitindo que as pessoas que visitam os nossos espaços religiosos possam usufruir e possam fruir naturalmente desses mesmos espaços. Nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo foram apresentados alguns projetos onde a fruição é já uma possibilidade. Um é o Caminho das Igrejas Brancas, no Alentejo, e outro, mais a sul, o Roteiro dos Santos Algarvios. Escolhemos duas personalidades que achamos que são marcantes e que se calhar muitos algarvios também não conheciam. Dois beatos, Beato Vicente de Albufeira e Beato Gonçalo de Lagos. E são os dois que estão nestes roteiros que nós desenvolvemos como uma proposta para, eventualmente, qualquer um de nós poder fazer de forma autónoma. Os roteiros estão disponíveis no nosso site e qualquer pessoa os pode descarregar, ter a informação dos pontos a visitar e fazer a sua programação autónoma durante um dia, durante uma manhã, durante uma tarde, aquilo que entender. O Caminho das Igrejas Brancas é um conjunto de rotas de peregrinação e também de rotas de simples visita que permitem ligar as principais igrejas históricas do Alentejo, estabelecendo ainda uma interface com o património militar, com o património arqueológico, em suma com o património civil. No fundo, é uma proposta de produto turístico que atravessa toda a nossa região, desde o Atlântico até à Raia Espanhola. Projetos apresentados nas Jornadas da Pastoral do Turismo que decorreram em Braga, no Santuário do Bom Jesus. Uma oportunidade para valorizar a candidatura do Monte Sagrado a património da humanidade.
Tendo o Bom Jesus no centro desse debate, é para nós um motivo de orgulho, mas é também um motivo de nos, de alguma forma, congratularmos com o facto de mais uma iniciativa estar a ajudar esta candidatura do Bom Jesus a Património Mundial da Humanidade a ser, de alguma forma, conhecida, debatida e falada numa perspectiva, num âmbito mais nacional e também internacional. Manter os espaços abertos e guiados com voluntários ou profissionais que tenham a formação adequada são prioridades para que o património religioso seja incluído nos percursos turísticos em Portugal. As Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo foram uma ocasião para o reafirmar e lançar o desafio para a formação de guias intérpretes, cuja experiência piloto vai iniciar em Braga. Marca Minho é a proposta do Bispo de Braga para uma nova oferta turística que possa valorizar a região e levar mais visitantes ao norte de Portugal. A proposta partiu do Arcebispo de Braga, Dr. Jorge Ortiga, para valorizar o Minho como roteiro turístico de referência. Criar uma marca, a marca Minho, onde se reúna o melhor que a região tem para oferecer a quem visita Portugal. A partir aqui do Minho, de Braga, porventura, nós podemos chegar à origem da nacionalidade em Guimarães, numa história, numa cidade que foi muitíssimo bem recuperada e que não é por acaso que é também património da humanidade. É um Bom Jesus, um São Beiro, um São Bento da Porta Aberta, um Abadia, Atibães, Abouro e muitos outros santuários espalhados aqui na nossa zona e na nossa região, né, que manifestam algo que é uma riqueza e que é um tesouro e que é pena, digamos, não ser conhecido pelos portugueses e particularmente também pelos estrangeiros. Uma forma de dar a conhecer e também de transmitir a quem chega mensagens que o património inclui, nomeadamente a partir dos santuários que preenchem a região. Um conjunto de monumentos com uma carga muito grande de fé naqueles que o construíram, naqueles que hoje o conservam e que estão valorizando esse património com uma recuperação criteriosa, porque aí temos procurado ser exigentes, né, para que o património seja preservado e que não seja um património morto, mas seja efetivamente um património que hoje continua a mostrar a fé dos antepassados e a mostrar os valores, e não apenas os valores, né, as orientações ou as coordenadas principais da fé em que acreditamos. Um meio para comunicar valores patrimoniais e também para criar novos postos de trabalho. Eu não me esqueço que estamos numa região onde o desemprego ainda é muito grande, não é? E por isso mesmo o turismo pode, efetivamente, ser uma ajuda preciosa para criar mais empregos, não é? Agora, para além disto, que também é trabalho da Igreja, e nós também trabalhamos para um desenvolvimento económico, não é? E para criar condições para que as pessoas possam encontrar, sobretudo, trabalho, para uma vida digna, nós temos que acrescentar e fazer com que este turismo depois seja turismo religioso. E ao ser turismo religioso, que não seja apenas um turismo de curiosidade, a curiosidade de conhecer isto ou aquilo, mas um turismo religioso como algo que tem uma mensagem a comunicar. O projeto nasce do responsável pela Diocese, que procura agora parcerias que o possam concretizar. Isto exige trabalho, naturalmente para nós, de tal modo que essa marca Minho possa impor-se e possa também ser um espaço que atrai, que seduz e que depois, com esta sedução e com esta atração, outros virão e outros poderão naturalmente também trazer essa sua experiência de visitar este nosso Minho, que é algo de característico e eu direi único também, porque diferente, não quer dizer nem melhor nem pior, mas que é diferente do país. Não é? Marca Minho, uma proposta para o turismo à procura de novos roteiros pelo norte de Portugal. A preparação para o matrimónio começa em pequeno, com uma educação de respeito pelo outro. Foi o Patriarca de Lisboa que o disse ao comentar o Sínodo sobre a família. A Igreja Católica tem de investir muito mais na preparação para o matrimónio e no acompanhamento da vida conjugal. Esta é a opinião de Dom Manuel Clemente, que falava em conferência de imprensa a respeito das 2 assembleias sinodais em que participou no Vaticano. O Patriarca de Lisboa entende que deve haver uma preparação remota para a vida comunitária.
Isso significa a aprendizagem de viver de uma maneira, vou usar uma palavra conhecida, altruísta. Quer dizer, não é um projeto comunitário que se faça, ou familiar que se entretenha, no sentido de é bom para mim. Quer dizer, vai ser bom para ti, mas na medida em que for bom para o outro. Isto tem que se aprender desde pequenino, a viver no sentido altruísta. Isto não é fácil. Tem que se aprender a conjugar o ritmo próprio com o ritmo do outro, ou da outra. Isto é uma aprendizagem longa, muito longa. Eu acho que é a vida toda. No que toca à expressão "não separa o homem, o que Deus uniu", Dom Manuel Clemente afirmou que o sínodo aponta no sentido de uma maior atenção à validade dos vínculos. Pergunta, mas nestes casos concretos e noutros, realmente uniu? Nós podemos dizer que aquele vínculo realmente aconteceu. Então, como se diz também atrás, vamos verificar. E temos que ter muita atenção à verificação da validade do vínculo. E o Papa Francisco, no passado mês de setembro, publicou um motu próprio em que insiste connosco, bispos, que verifiquemos e ajudemos a verificar se, efetivamente, Deus uniu. Dom Manuel Clemente confessou uma expectativa positiva em relação ao que o Papa vai dizer a partir do relatório final do Sínodo, um caminho aberto que vai levar muito longe, considera o Patriarca de Lisboa. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. As bulas promulgadas pelo Papa Honório III há 8 séculos confirmavam a fundação da Ordem dos Pregadores em 1216 e 1217. Quem ficou tocado pelo carisma de São Domingos foi Frei José Nunes, que está hoje entre nós. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Obrigado eu. Nas rubricas do programa Eclésia. Realmente, no próximo sábado, arranca um período muito importante, uma ocasião muito própria para a Ordem dos Pregadores. 800 anos de história que, olhando o passado, certamente vos levarão a questionar, a centrar também a vossa ação nos desafios do presente e do futuro. Pois, sem dúvida. Nós olhamos para a história, são 8 séculos, nós somos das ordens de facto mais antigas que existem. Entre nós, pois já havia, claro, uns séculos antes também, os monges beneditinos e depois outras ordens monásticas, cistercienses, enfim, bom. Mas de facto, no século XIII, em princípios do século XIII, nascem estas ordens mendicantes, os dominicanos, os franciscanos e mais uma ou outra. Estas são talvez as mais conhecidas. Bem, é desta altura também uma ordem muito importante, mas não propriamente mendicante como os carmelitas, mas temos, por exemplo, os mercedários, que sim, são uma ordem mendicante. Mas os dominicanos e os franciscanos aparecem justamente por causa de um novo mundo que está a nascer. E, portanto, são outro tipo de vida religiosa que é proposta. Já não nos campos, ligados à agricultura, às populações rurais, mas sim nas cidades, sobretudo. Os burgos estavam a aparecer, o comércio estava a aparecer, as universidades estavam a aparecer, e é neste contexto, também ligado a um fenómeno que existia em certos lugares da Europa, nomeadamente sul de França, norte de Itália, de aparecimento de seitas cátaras, seitas evangélicas, que queriam viver o Evangelho na sua pureza, mas tinham rompido com a Igreja e se tinham tornado muito fanáticas, digamos assim. É em todo este contexto que aparecem estas ordens, e os dominicanos aparecem para isso. Portanto, para fazer pregação, para fazer evangelização, São Domingos criou uma ordem que se chama a Ordem dos Pregadores. Nós somos conhecidos popularmente por dominicanos, mas a ordem chama-se Ordem dos Pregadores. E, portanto, é para fazer a pregação. Ele também tem um título, digamos assim, um atributo, um cognome, que é Luz da Igreja. Tem muitos. São Domingos de Gusmão tem vários atributos, vários títulos, vários cognomes. Um deles é Luz da Igreja, Lumen Ecclesiae. E porquê? Porque realmente ele foi uma luz para a Igreja. E os dominicanos, sem qualquer espécie de vaidade, sem qualquer espécie de vontade de protagonismos, mas os dominicanos nascem para isso, para ser, e têm sido, luz na Igreja
em alguns momentos, diante de certas necessidades. No século XIII era a pregação. Ninguém pregava. Ninguém pregava. Hoje, felizmente, toda a gente prega. E felizmente que hoje há muita pregação feita por não-dominicanos de muito melhor qualidade que a dos dominicanos. Graças a Deus. Mas sei lá, por exemplo, a questão depois do estudo, a ida para as universidades, refletir a fé em termos teológicos, com aprofundamento, em ligação com a cultura. Também aí os dominicanos foram uma luz para a Igreja. No século XVI foram também uma luz para a Igreja na missionação. Fazer uma missão, uma evangelização para outros mundos, mas com defesa dos direitos humanos, com defesa das culturas e dos povos autóctones. Quer dizer, sei lá, no século XIX, um Lacordaire em França é o pai do cristianismo moderno, digamos assim. É aquele que na Igreja também foi luz para saber adaptar a Igreja e conciliar a Igreja com o mundo moderno da Revolução Francesa, dos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Portanto, nós dominicanos, sem qualquer espécie de vaidade ou vontade de protagonismo, assumimos esse carisma de, pela pregação, ser alguma luz para a Igreja, quer dizer, em determinados momentos. Outras congregações têm outros carismas e também são luz para a Igreja de outra maneira. Nós é mais pela pregação, não é? Esta oportunidade, este ano jubilar, está, digamos, recheado de ocasiões, de oportunidades de encontro, de reflexão, de aprofundamento, de alguma forma projeção da vossa ação também nos tempos que vivemos. Gostaria de destacar algumas destas datas. Muito bem. Nós temos, sobretudo, esta vivência em duas grandes perspectivas. Celebração festiva e tentativa de reflexão para hoje, atualização do carisma para hoje. E, portanto, em termos de celebração, olha, começamos já, como dizia, no sábado, dia 7, um dia inteiro em Fátima, com celebração eucarística de toda a família dominicana. Vamos estar umas boas centenas de pessoas lá no nosso convento de Fátima. E temos celebração eucarística, temos uma conferência, temos o lançamento de um livro de um grande teólogo espanhol, dominicano, que nós traduzimos para português. Portanto, nós temos momentos celebrativos. Sei lá, na Quaresma de 2016, todas as comunidades têm que ter uma celebração penitencial dentro da sua comunidade. Vão escolher um dia para isso. Mas nós também temos não apenas aspectos celebrativos. Temos também aspectos de pensar o nosso carisma para hoje. E aí eu queria destacar, sobretudo, uma iniciativa. Nós vamos fazer, ao longo deste ano, 1 ano e 2, 3 meses, que é o ano jubileu, nós vamos fazer uma espécie de congresso dividido em 3 partes. São 3 jornadas históricas para pensar e refletir nos dominicanos do passado, do presente e do futuro, aqui em Portugal. E essas jornadas de história nós associámos-nos, pedimos que o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica nos apoiasse, quer dizer, fizesse uma parceria connosco. E então elaborámos umas jornadas, cada uma delas tem 2 dias. Em janeiro será em Aveiro, 2 dias. Em julho será no Porto, 2 dias. E em novembro, daqui a um ano, será em Lisboa, também 2 dias. E então será um olhar para a história, mas também para o presente e para o futuro, tentando perspectivar, de facto, a missão da pregação hoje, não é? E concretamente em Portugal. Porque no mundo também há grandes celebrações. Em Roma, a nível da Cúria Geral Central dos Dominicanos, há imensas celebrações. E pelo mundo inteiro, não é? Mas aqui em Portugal destacamos estas. De alguma forma, o que é que pensa, no sentido, que impulso sente também, que desafio acha que os tempos colocam hoje a este carisma de São Domingos, na atualidade, no mundo que vivemos e os problemas que ele nos apresenta? Como é que atualizamos este carisma no dia-a-dia? De tantas maneiras. No tempo de São Domingos havia muita gente a afastar-se da Igreja, as tais seitas. Hoje há tanto cristão batizado que se afasta da Igreja. Os destinatários da nova evangelização, digamos assim. No tempo de São Domingos, os dominicanos começaram a ir para as universidades estudar para fazer uma pregação credível. Hoje também é preciso fazer uma pregação credível diante desta cultura secularizada, muitas vezes ateia, agnóstica ou com influência de outras religiões. É preciso ter uma palavra credível. Não é querer impor nada a quem quer que seja, não é querer convencer quem quer que seja à força, mas ter um diálogo credível, não é? Portanto, uma pregação em diálogo com a cultura. Mantém-se o grande desafio da missão. A missão ad gentes hoje, 2/3 da humanidade
são não cristãos. A humanidade tem 7 bilhões e meio. 5 bilhões não são cristãos, não conhecem Jesus e o Evangelho. Cá está, a Ordem Dominicana, a pregação e a evangelização também é para a missão ad gentes. Portanto, isto é para dizer, foquei aqui 3 aspectos, mas há tantos desafios para os dominicanos hoje, e claro, ligado também às novas tecnologias e, portanto, às redes sociais, e saber fazer... Passa por aí também a pregação. A pregação já não se concretiza fisicamente apenas no púlpito clássico, não é? Com certeza. Mas hoje a pregação faz-se e concretiza-se em diversos Sem dúvida, todas as aspectos e províncias têm o seu site, muitas têm cursos de teologia pela internet. Por exemplo, na Europa há vários países que têm isso bem organizado. Tanta, digamos, evangelização, conversa, diálogo que se faz através das redes sociais. Eu costumo dar um exemplo. Hoje, em muitos lugares do mundo, particularmente da Europa, grande parte das vocações dos dominicanos, os jovens, gente universitária, são pessoas que conhecem os dominicanos através da internet. E é a partir daí que nos batem à porta. Portanto, todos estes novos meios, digamos assim, são um desafio a que nós saibamos também fazer a pregação através deles, não é? Muito bem. Frei José Nunes, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, eu, uma vez mais. É já no sábado que começa este período muito importante, 800 anos, para olhar não apenas o passado, mas projetar também o futuro que se abre à frente. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É o ano jubilar que assinala a fundação da Ordem dos Pregadores, que se inicia já no próximo sábado. Resta lembrar que mais logo pode acompanhar também a edição rádio do programa Eclésia a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.